Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estamos en la audiencia 18 de este 194 periodo de sesiones y es la situación de las personas LGBTI indígenas en Brasil. Les saluda José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se trata de una audiencia muy importante para el trabajo de la Comisión con los grupos tradicionalmente excluidos y además en una perspectiva interseccional, que es el mayor interés de la Comisión para trabajar, seguir trabajando en contra de la discriminación y en favor de la igualdad. Solicitada por el colectivo Tibira, Instituto Nacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la compañera, y está Carlos Quesada, a quien le agradecemos siempre su participación. Muchas gracias. El ilustre Estado de Brasil está acá representado en persona por Luis Felipe Viela Pereira, quien es subjefe de la División de Litigios de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y entendemos que hay personas también del propio Estado que se conectarán con nosotras y nosotros. De la Comisión Interamericana pues está la comisionada Roberta Clark, quien es relatora para Brasil. Está la comisionada Andrea Pochac, quien es relatora de Personas en Movilidad y de Memoria, Verdad, Justicia, primera vicepresidenta. Y está el comisionado Carlos Bernal Pulido, quien es relator de Personas con Discapacidad. El tiempo de participación es, sociedad civil 20 minutos, el Estado 20 minutos, luego la Comisión Interamericana 20 minutos para su reacción, preguntas, comentarios, luego volveremos con 12 minutos para sociedad civil y Estado respectivamente y cerramos. Les voy a pedir además que podamos tener un uso adecuado del tiempo. No tenemos cronómetro, tenemos un letrero que indicará cuando falten 3 minutos y otro que indicará cuando el tiempo ya haya transcurrido para que podamos tener atención y respetar el tiempo y trasladar la información que sea relevante, ustedes consideren, para que la Comisión Interamericana ponga atención a sus testimonios y a lo que nos trasladen como corresponde a estas audiencias públicas. Entonces, empieza la sociedad civil por 20 minutos. Adelante. Boa tarde. Saludo cordialmente a Honorável Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Meu nome é Carlos Quesada, diretor executivo do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos. Em nome das organizações peticionárias, expressamos nossa sincera gratidão por conceder esta audiência histórica e inédita sobre os direitos das pessoas indígenas LGBTI no Brasil. Gostaria de dizer que reconhecemos como um gesto importante do compromisso a presença do Estado do Brasil nesta audiência e pela possibilidade de abertura de diálogo institucional que este espaço proporciona. Destaco principalmente a importância da atuação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTIQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos no Brasil, cuja atuação tem sido fundamental para o avanço das políticas públicas e para a ampliação dos direitos da população LGBTI no Brasil. Como a retomada da Conferência Nacional LGBTIQIA+, este ano, além do lançamento dos programas Empodera Mais e Vem Viver. Estou acompanhado aqui com Lília Caripuna, vereadora de Oiapoque, no estado de Amapá, e membro da Associação de Mulheres Indígenas em Mutirão, AMIN. Infelizmente, por conta de que o visto não pôde ser adiado, virtualmente estão conosco Tiara Cariri, representante do coletivo Tibira e ativista LGBTI e da juventude indígena, e Otávio Zanardi, advogado do Instituto Raça e Igualdade do Escritório do Brasil. Estruturamos nossa apresentação da seguinte forma: Lília abordará o contexto histórico e fatores de exclusão nos territórios indígenas. Tiara apresentará dados e informações sobre a situação da saúde mental da juventude LGBTI. E, por fim, Otávio fará a leitura de nosso peticionamento e recomendações à comissão.
Compartilhamos o compromisso de visibilizar as múltiplas formas de discriminação que atravessam as vivências das pessoas LGBTI indígenas no Brasil, que continuam enfrentando camadas sobrepostas de exclusão, motivadas por racismo, LGBTI-fobia, colonialismo e violações territoriais que se refletem em impactos significativos em suas vidas. Muito obrigado. Agora passo a palavra para Lília Caripuna. Senhoras e senhores, distintas delegações, companheiras e companheiros de luta. Meu nome é Lília Caripuna, sou indígena, vereadora integrante do povo Caripuna no extremo norte do Amapá, cidade de Oiapoque. Falo aqui em nome do meu povo e também em nome de pessoas que resistem todos os dias à violência, ao preconceito e à exclusão, por serem indígenas, por serem mulheres, por serem LGBTQIA+. Venho denunciar uma realidade que precisa ser ouvida e entendida. A LGBTQIA+, fobia estrutural, que marca profundamente o Brasil, ela está nos locais de trabalho, nas escolas e nas universidades. E muitas vezes dentro das próprias comunidades, alimentada por desigualdade históricas e pelo racismo que atravessa as relações sociais. O censo de 2022 registrou 1.693.535 pessoas indígenas em território brasileiro, correspondendo a 0,83% da população do país. Contudo, por trás desses números permanece uma lacuna gritante: a ausência de informações sobre indígenas LGBTQIA+. A pesquisa censitaria não contempla questões relacionadas à identidade de gênero, nem à orientação sexual, perpetuando uma exclusão que é também política e simbólica. Essa omissão apaga histórias, corpos e realidades que existem e resistem nos territórios. Os dados são alarmantes. Apenas 4,5% dos postos de trabalho formais são ocupados por pessoas LGBTQIA+, e 0,38% por pessoas trans. Mais da metade dos profissionais LGBTQIA+, já presenciaram casos de preconceito no ambiente de trabalho. E nas escolas, 9 em cada 10 estudantes LGBTQIA+, relatam ter sofrido agressões verbais e que leva à evasão, à depressão e, muitas vezes, à desistência dos seus sonhos. Essa realidade se agrava quando somamos outras formas de discriminação. Ser mulher, ser indígena e ser LGBTQIA+, no Brasil é enfrentar a interseção de violência que se reforçam mutuamente. No meu caso, uma mulher indígena, lésbica, em um cargo político significa enfrentar o preconceito por todos os lados, no espaço público, nas instituições e até dentro dos territórios. Mas é também afirmar que nós existimos, resistimos e ocupamos espaços de decisões. No Oiapoque, onde vivo, essa luta se cruza com outro grave problema. Recentemente, o governo brasileiro aprovou a licença para exploração de petróleo na Foz do Amazonas, região que impacta diretamente os territórios indígenas e as populações costeiras. Essa decisão foi tomada sem consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas. Como determina a Convenção 69 da OIT, uma clara violação dos nossos direitos. Essa medida vai na contramão de tudo o que o mundo tem debatido sobre transição energética e enfrentamento à crise climática. Como podemos falar de futuro sustentável enquanto ampliamos a dependência dos combustíveis fósseis, colocamos em risco ecossistemas, modo de vida inteiros? Nosso território já sentimos a consequência. A cidade cresce, o fluxo de pessoas aumenta e com ele vem também o aumento da violência, do preconceito e da violação
contra mulheres e a população LGBTQIA+. A presença de grandes empreendimentos costuma trazer promessas de emprego, progresso, mas o que vemos na prática é a intensificação da desigualdade e das ameaças à nossa segurança e à nossa dignidade. Pessoas indígenas, trans, travestis e distintas orientações sexuais e identidade de gêneros foram historicamente marginalizadas, com restrições ao acesso à educação, ao emprego formal e à participação política, que demonstra as dificuldades do Estado brasileiro na consolidação de políticas inclusivas e diversidade nas instituições públicas e privadas, como a criação de cotas, o reconhecimento do nome social, além da promoção em espaços seguros de respeito à diversidade. A educação é a capacitação permanente. É importante, todos, gestores, servidores, professores, precisam compreender o impacto do preconceito e se comprometer com a construção de ambientes verdadeiramente inclusivos. Educar é o primeiro passo para mudar estruturas. Enfrentamos também a ausência de canais de denúncias independentes, o que expõe a vulnerabilidade da população indígena LGBTQIA+, diante da violência. Muitos casos de agressões físicas, psicológicas, institucionais, permanecem silenciados pelo medo, pela falta de preparo das autoridades e pela revitimização nas esferas públicas. O silêncio não pode continuar sendo a resposta para a dor. Senhoras e senhores, a luta por igualdade não é uma questão apenas de direitos civis. É uma questão de vida, dignidade e humanidade. Enquanto uma pessoa for violentada por ser o que é, todos nós estaremos em dívida com a justiça. Eu sonho com um dia em que nenhuma mulher, nenhuma indígena e nenhuma pessoa LGBTQIA+, precise mais justificar sua existência. Um dia em que o respeito não seja exceção, mas seja regra. E quando esse dia chegar, seguiremos lutando com coragem, com voz firme e com o coração cheio de esperança. Muito obrigada. Passo a palavra para a Tiara do Coletivo Timbira, que falará sobre outros dados relevantes e sobre essa realidade. Resistência. Em nome do coletivo Tibira, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, boa tarde a todas, todos e todes. Saúdo com respeito à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e agradeço por esse espaço de escuta e diálogo. Eu sou Tiara Pataxó, mulher indígena LGBTIA+, integrante do coletivo Tibira, uma rede de pessoas indígenas LGBTIA+, do Brasil, que atua na defesa dos nossos direitos, da nossa existência e da nossa ancestralidade. Fala aqui em nome de quem vive na fronteira entre o ser indígena e o ser LGBTIA+, uma fronteira marcada por silenciamentos e violências sistemáticas. Venho aqui hoje expressar a nossa voz e a nossa luta em defesa dos nossos corpos territórios. Somos povos invisibilizados pelas estatísticas e não atendidos por políticas públicas. Sofremos violências interseccionais, racismo, LGBTfobia e negligência institucional. Nossa saúde mental é vulnerabilizada e os índices de suicídios crescem. O suicídio também é uma forma de violência do Estado. Nos suicidam. Contra isso, afirmamos: nós existimos, resistimos e queremos justiça. A realidade que enfrentamos é alarmante. Segundo a Todos, uma organização fundada em 2017 que trabalha pelo empoderamento da comunidade LGBTIA+ no Brasil, realizou uma pesquisa nacional por amostra da população LGBTIA+, que mostra que as pessoas indígenas LGBTIA+, são o grupo que mais relata discriminação por identidade de gênero no Brasil, mais que pessoas brancas, negras e pardas. Em relação à orientação sexual, o mesmo estudo mostra que somos o grupo que mais se sente discriminado recentemente e 37,4% de nós relatam violência verbal dentro da própria família. Ainda segundo a pesquisa, as pessoas indígenas LGBTIA+, são os que mais sofrem as agressões de agentes de segurança pública.
Mesmo dentro da própria comunidade LGBTIA+, enfrentamos racismo, estigmatização e exclusão. Essas informações ainda escassas mostram o impacto brutal da intersecção entre racismo, LGBTI-fobia e colonialismo. E mesmo diante dessa realidade, não há dados oficiais que contemplem nossa existência. Seguimos sendo corpos ausentes nas políticas públicas e nas estatísticas do Estado. Nossos nomes não aparecem nos relatos, mas nossos mortos estão nos territórios. A ausência de dados é uma forma de violência, porque o que não é contado não é protegido. Essa omissão não é nova. O Estado brasileiro, historicamente, falha em produzir informações consistentes sobre a população LGBTIA+, especialmente sobre pessoas indígenas. Quando há iniciativas, elas são pontuais e sem continuidade. Hoje, não existe uma política permanente de coleta e sistematização de dados sobre pessoas LGBTIA+, com recorte étnico-racial. E sem esses dados, não há políticas públicas eficazes. Essa lacuna empurra para os coletivos indígenas LGBTIA+, como o Tibira, o papel de documentar e denunciar sem apoio, sem orçamento e muitas vezes sem segurança. A ausência de políticas não é descuido, é um projeto em percurso. É a continuidade do mesmo colonialismo que nos expulsou das terras e agora tenta apagar nossos corpos e afetos. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, 257 pessoas LGBTIA+, foram mortas violentamente em 2023. Porém, nenhum dado nacional mostra quantas dessas vítimas eram indígenas. Nós, do Coletivo Tibira, acompanhamos casos conhecidos de assassinatos e suicídio de pessoas indígenas LGBTIA+, entre 2020 e 2024. A pesquisa Suicídio entre os Povos Indígenas no Brasil, de 2000 a 2020, realizada pela Fiocruz e a Universidade de Harvard e publicada na revista Lancet Regional Health, mostra que os estados do Amazonas e Mato Grosso do Sul concentram maior taxa de suicídios indígenas, principalmente entre jovens de 10 a 24 anos. Brenda Barreto Rodrigues Boebororo, Renan Pitaguari, Jorge Dessano, Ana Carolina Barbosa Cariri, Jéssica Ratz Santarém Maué, Rubi Guajajara, esses e tantos outros nomes com coragem, espiritualidade e resistências. Nas suas mortes, mostram a negligência do Estado diante das vidas indígenas LGBTIA+. Quando uma pessoa indígena LGBTIA+, é rejeitada pela comunidade, ela perde o lar, o território e o pertencimento espiritual. Essa dor vira depressão, ansiedade e silêncio. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, o suicídio entre jovens indígenas é 6 vezes maior do que entre jovens não indígenas e entre indígenas LGBTIA+. Essa dor se multiplica invisível até nas políticas de saúde. Mesmo diante dessa dor, seguimos reconstruindo redes de cuidado e cura, casas de acolhimento, rodas de escuta, projetos culturais, rituais de pertencimento. Pois quando uma pessoa indígena LGBTIA+, vive com dignidade, toda a aldeia se fortalece. Que essa fala ecoe como um chamado à ação e à escuta verdadeira. A vida de cada pessoa indígena LGBTIA+ importa. O futuro dos nossos povos depende de garantir que todas as formas de ser e amar têm um lugar na aldeia e no mundo. É hora de demarcar. É urgente que o sistema interamericano em direitos humanos reconheça e atue frente às violações sistemáticas vividas pelos povos indígenas LGBTIA+, que exija do Estado brasileiro políticas específicas, dados desagregados e proteção efetiva. Nós existimos, resistimos e seguiremos florescendo, mesmo nas terras onde tentam nos apagar. Agora, passa a palavra ao companheiro Otávio Zanardi, da Raça e Igualdade, que apresentará nossas recomendações formais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, IDI Awere. Senhoras e senhores, comissionados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, meu nome é Otávio Zanardi, eu sou advogado e represento a organização Raça e Igualdade. É uma honra poder me dirigir a esta honorável comissão para contribuir com as recomendações que visam fortalecer a proteção e a promoção dos direitos das pessoas indígenas LGBTI no Brasil. Primeiro, recomendamos que a Comissão Interamericana inste ao Estado brasileiro a implementar mecanismos abrangentes de produção de dados acerca das pessoas indígenas LGBTI presentes em seus territórios, visto que é imperativo que tais informações sejam desagregadas por critérios relevantes,
como etnia, gênero, orientação sexual, faixa etária e localização geográfica, de modo a refletir com precisão a identificação de vulnerabilidades e servir de base para a implementação de medidas governamentais voltadas à superação das desigualdades que afetam as pessoas indígenas LGBTI no Brasil. Ressaltamos novamente as boas práticas que começaram a ser implementadas através do projeto piloto do programa Bem Viver Mais, da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, na região do Mato Grosso, e reverberamos a necessidade de ampliar em diferentes estados, como o estado do Amazonas. É crucial termos uma rede nacional de atuação em cooperação com os órgãos como o Ministério de Povos Indígenas, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, do Ministério da Saúde, e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, para que promovam mais capacitações voltadas aos quadros efetivos de servidores, aprimorem o atendimento às pessoas indígenas LGBTI no Brasil, nas redes interinstitucionais com foco na saúde mental e no enfrentamento dos sofrimentos psicossociais, considerando as demandas específicas de indígenas LGBTI que estão inseridos em contextos de terras indígenas, quanto em áreas urbanas no Brasil inteiro. Destacamos que no cenário da COP30 realizada este mês de novembro, enfatizamos que as negociações e políticas climáticas pelo Estado brasileiro, voltadas à proteção dos povos indígenas, devem prezar também a participação efetiva de pessoas indígenas LGBTI em espaços de decisão. Segundo, sugerimos aqui que a Comissão Interamericana mantenha um acompanhamento próximo em seu trabalho de monitoramento e, em relação a este tema, promova uma integração efetiva entre a Relatoria sobre os Direitos das Pessoas LGBTI, a Relatoria sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Relatoria Especial sobre os Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, REDESCA, seja na elaboração de relatórios e informes que abordem a situação das pessoas indígenas LGBTI de gênero diverso em toda a região das Américas. Incluir esse tema em seus relatórios anuais, organizar conferências com representantes de governos e entidades da sociedade civil é extremamente importante para capacitar lideranças de povos indígenas LGBTI no Brasil e fortalecer sua capacidade para o uso de instrumentos da OEA em defesa dessas comunidades. Terceiro, recomendamos à comissão que realize uma visita em loco à região Guarani-Kaiowá, no Brasil, que também vem enfrentando um número crescente de casos de violência e discriminação. E, por fim, instamos ao Estado brasileiro a proceder com a ratificação da Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância, reafirmando seu compromisso com os instrumentos regionais de proteção dos direitos humanos. Muito obrigado. Muchas gracias por esta información. Antes de dar la palabra al Estado, quiero dar la bienvenida a la comisionada Gloria Demis, que está ya con nosotros. Y voy a dar la palabra, entonces estaré aquí Luis Felipe Viela y por su conducto, si hay más participación, 20 minutos, por favor. Adelante. Boa tarde. O Estado brasileiro cumprimenta a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na pessoa do seu presidente, José Luiz Caballero, e também os representantes e as representantes das organizações da sociedade civil que solicitaram essa audiência, Coletivo Tibira, Instituto Raça e Igualdade e Associação de Mulheres Indígenas em Mutirão, a quem escutamos com a máxima atenção. Ao agradecer pela convocação dessa audiência pública para tratar de tema tão relevante, o Estado brasileiro ressalta que não é, de forma alguma, indiferente às preocupações apresentadas hoje aqui com relação à situação das pessoas indígenas LGBTQIA+, em nosso país. Sabemos e temos buscado enfrentar todos os desafios existentes para assegurar a proteção dos direitos humanos das pessoas dessa comunidade. Passo agora a palavra aos meus colegas dos Ministérios dos Direitos Humanos, da Cidadania, Povos Indígenas e Saúde, que estão acompanhando essa reunião de forma virtual e apresentarão ações e programas desenvolvidos pelo Estado. Obrigado. Obrigada. Gostaria de iniciar recordando que no dia 3 de dezembro de 2024 foi publicada a Portaria Interministerial número 1 do nosso Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Igualdade Racial.
que instituiu o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência e de Promoção dos Direitos Humanos das Pessoas LGBTQIA+, em territórios do campo, das águas e das florestas, também conhecido como Programa Bem Viver Mais. Gostaria de agradecer também pela oportunidade de dialogar sobre um tema tão pertinente, que inaugura novas perspectivas na construção da política pública no Brasil. O Programa Bem Viver Mais articula um conjunto de órgãos de Estado para atuar no monitoramento de casos de violência contra as pessoas LGBTQIA+, e na construção de políticas públicas voltadas ao acolhimento e à garantia dos direitos dessa população. Focado no enfrentamento da violência e na promoção dos direitos LGBTQIA+, entre povos indígenas e outros povos e comunidades tradicionais, o programa Bem Viver Mais representa um marco histórico para a garantia dos direitos humanos no país. Ele inaugura uma metodologia de trabalho com as populações do campo, das águas e das florestas, ao reconhecer a LGBTQIA-fobia e possibilita criar condições para o enfrentamento desse tipo de violência, destinando orçamento específico para projetos e realizando ações nesses territórios e conectando um conjunto de políticas públicas desenvolvidas no governo para atender essa população. O programa faz parte da Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+, instituída pela portaria do MDHC número 756, de 5 de dezembro de 2023, que busca combater a LGBTQIA-fobia, promover a inclusão social e garantir o pleno exercício da cidadania para a população LGBTQIA+, dos mais diferentes territórios. Ao longo de 1 ano e meio de atuação, o programa Bem Viver Mais atendeu 3.407 pessoas de 167 territórios das 5 regiões do país, por meio de rodas de conversa, escutas, seminários, encontros e promoções de ações auto-organizadas. Além disso, garantiu a entrega de 415 computadores em diversos territórios indígenas, com previsão de novas entregas para o mês de dezembro, como uma das ações comunitárias que serão realizadas no estado do Amazonas. As escutas ativas permitiram a sistematização de informações sobre os principais desafios que temos hoje. Aponto aqui alguns deles. O primeiro é a invisibilidade estatística, ou seja, a ausência de dados específicos sobre pessoas LGBTQIA+ indígenas, que dificulta a formulação de políticas públicas interseccionais e eficazes, perpetuando o apagamento e a marginalização dessa população. Outro desafio está relacionado aos conflitos territoriais e à perda de identidade. Nesse caso, é importante destacar que a expropriação de terras tradicionais, pelo avanço do agronegócio, ameaça não apenas a sobrevivência física, mas também os modos de vida e as expressões culturais de gênero historicamente reconhecidas. A violência física institucional é outro importante desafio. Dados do Conselho Indigenista Missionário apontam que, em 2023, foram registrados 208 assassinatos de indígenas, além de casos de violência sexual, lesões corporais e outras agressões. Além da violência física, o adoecimento mental é uma problemática. Em 2023, foram registrados 180 suicídios entre indígenas. Os estados com maior número de casos foram o Amazonas, com 75, Mato Grosso do Sul, com 42, e Roraima, com 26 casos. Por fim, é essencial abordar o conceito de discriminação múltipla. As violências enfrentadas por pessoas indígenas LGBTQIA+, ocorrem tanto dentro dos territórios, por tensões internas, quanto fora deles, em ambientes urbanos e institucionais marcados pelo preconceito. A ausência de redes de apoio culturalmente sensíveis agrava o sofrimento psíquico e social dessa população. Diante disso, é fundamental compreender a violência LGBTQIA+ nos territórios, a partir de
intersecção com território, cultura, gênero, sexualidade e direitos humanos. Os desafios são grandes. Entendemos que as ações do programa Bem Viver Mais marcam o começo de uma relação com os territórios que precisa ser ampliada. É essencial que o desenho de política pública construído até aqui possa se estabelecer em todas as comunidades indígenas. O Bem Viver Mais tem sido abraçado pelos territórios por onde tem passado e agora precisamos do maior número de pessoas, órgãos públicos, entidades e parcerias para seguir ampliando as atividades com foco na promoção dos direitos humanos. Passo a palavra ao colega do Ministério dos Povos Indígenas. Olá, boa tarde. Agradeço à colega do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania por ter apresentado informações sobre o programa Bem Viver Mais. Abordarei na minha fala alguns aspectos relacionados à atuação do Ministério dos Povos Indígenas neste programa, mas antes pretendo tecer comentários sobre algumas questões mais amplas que também estão relacionadas à temática dessa audiência. Historicamente, a população indígena brasileira tem sido alvo de múltiplas violências físicas, simbólicas, territoriais e culturais, que se intensificam quando atravessadas pelas questões de gênero e sexualidade. A população indígena LGBTQIA+, sofre de forma interseccional os efeitos do racismo estrutural, do colonialismo e da LGBTfobia, resultando em exclusão social, falta de acesso a políticas públicas e alto índice de vulnerabilidade e violência, inclusive com desfechos letais e de suicídio entre jovens. O Ministério dos Povos Indígenas tem adotado medidas para enfrentar essa problemática de maneira estruturante e participativa. Destaco o programa Tecendo Direitos para Indígenas LGBTQIA+, instituído em abril de 2025. O objetivo geral do programa é fortalecer os direitos sociais e a cidadania das pessoas indígenas LGBTQIA+, garantindo acesso a políticas públicas com respeito à diversidade sociocultural e territorial. O programa realizou até o momento 5 seminários regionais de consulta, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste e Norte 1. Estiveram presentes cerca de 400 indígenas LGBTQIA+, de mais de 60 povos, para debater temas como educação, território, cultura e segurança. O processo culminará na elaboração da Estratégia Nacional para Indígenas LGBTQIA+, prevista para 2026, que deverá nortear políticas intersetoriais voltadas à promoção de direitos, formação de lideranças, diagnóstico de violação e fortalecimento dos coletivos e organizações indígenas LGBTQIA+. Com relação ao programa Bem Viver Mais, convém apontar que, em sua estrutura organizacional, o Ministério dos Povos Indígenas conta na Secretaria Nacional de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas com uma unidade dedicada especificamente à articulação de políticas para indígenas LGBTQIA+. Trata-se da coordenação de políticas para indígenas LGBTQIA+. Essa coordenação busca garantir territórios seguros para todas as pessoas indígenas, sem discriminação. No âmbito do Bem Viver Mais, registro que há um núcleo ativo no sul do Mato Grosso do Sul, junto ao povo Guarani Kaiowá, onde já foram realizadas rodas de conversa com jovens indígenas, seminários, oficinas de autoproteção e o curso Ecoporran, que está acontecendo nesse momento, né, sobre saúde, agroecologia e direitos humanos, além da formação de 34 defensores e defensoras de direitos humanos, bem como ações ambientais e culturais voltadas ao bem viver. O Bem Viver Mais
também realizou oitivas no Alto Solimões, no estado do Amazonas, junto aos povos Ticuna, e no Mato Grosso, com indígenas Balatiponé, Chiquitano, Boibororo, ampliando o diálogo sobre saúde mental, violência e acesso a políticas públicas. Em novembro de 2025, o programa apoiou a realização de uma tenda temática e atividades específicas sobre indígenas LGBTQIA+, no acampamento Terra Livre, edição Bahia, entre os dias 3 a 7 de novembro de 2025, em Salvador, com o objetivo de mapear violações contra essa população. Assim como fez no acampamento Terra Livre Brasília, em 2025, em abril deste ano, quando foi lançado o manual do programa Bem Viver Mais. Essas ações de escuta têm por objetivo entender as especificidades desses povos para propor criação de novos núcleos do programa Bem Viver Mais em 2026, especialmente nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Bahia. O fortalecimento dessa participação social é uma das premissas da iniciativa em atendimento aos direitos garantidos pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Antes da implementação de um núcleo, a comunidade LGBTQIA+, local é ouvida, a fim de garantir que as ações a serem implementadas atendam às especificidades daquele território. No mesmo sentido, merece destaque a participação de indígenas LGBTQIA+, nas discussões climáticas durante a COP30, que está sendo realizada em Belém, no Brasil. O Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania fortaleceram a agenda LGBTQIA+, por meio da organização e participação de painéis e rodas de conversa com a sociedade civil, gestores públicos e especialistas que discutem pautas fundamentais como racismo ambiental, saúde e direitos LGBTQIA+. Complementarmente, está em fase de formalização o acordo de cooperação técnica entre o MPI e a Universidade de Brasília, a UNB. O acordo visa desenvolver pesquisas, formações continuadas e produção instrucional com a perspectiva interseccionais, decoloniais e contracoloniais, de modo a subsidiar a formulação de políticas públicas mais inclusivas e eficazes voltadas à população indígena LGBTQIA+. Como assinalado pelo colega do Ministério das Relações Exteriores, o enfrentamento dessa pauta exige esforço contínuo e coordenado, em diálogo permanente com o movimento indígena LGBTQIA+, e com as organizações regionais e nacionais dos povos indígenas. O MPI vem estruturando ações de curto, médio e longo prazo, com foco em levantamento de dados, sensibilização comunitária e capacitação de gestores públicos. Somente com a cooperação intersetorial e definição de metas orçamentárias específicas será possível consolidar políticas efetivas de promoção de direitos e enfrentamento das desigualdades. Passo a palavra ao representante do Ministério da Saúde. No âmbito da saúde, é importante sublinhar a atuação da Secretaria de Saúde Indígena, SESAI, que tem avançado na construção de políticas, instrumentos e estratégias que assegurem a atenção integral, humanizada e culturalmente adequada e livre de discriminação às pessoas indígenas LGBTQIA+. Uma dessas iniciativas é a linha de cuidado integral para pessoas indígenas LGBTQIA+. A ação tem foco em acolhimento livre de discriminação nas unidades de atendimento, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental e enfrentamento das violências de cunho LGBTfóbico e étnico-racial. Acompanhamento seguro e culturalmente sensível de pessoas trans e não binárias, ampliação do acesso e humanização de processos como o de harmonização e cuidados específicos, promoção da saúde com enfoque interseccional, território, etnia, gênero e sexualidade,
Também está sendo elaborado um instrumento específico para registro de orientação sexual e identidade de gênero para indígenas LGBTQIA+. O objetivo da iniciativa é qualificar as informações de saúde e garantir visibilidade estatística dessa população, para subsidiar políticas de equidade e ampliar o acesso a direitos. O instrumento inclui campo de nome social, registro de orientação sexual com categorias padronizadas e identidade de gênero, incluindo as opções não binárias, indicação de pertencimento étnico e povo associado à sua identidade de gênero, campo para registro de necessidade de saúde, campo para informar situações de violência ou vulnerabilidade social e territorial, além dos mecanismos de confidencialidade e proteção de dados sensíveis. A CESAI ainda integra iniciativas intersetoriais de proteção à população indígena LGBTQIA+, como o Comitê de Enfrentamento à Violência e Promoção de Direitos Humanos de Pessoas LGBTQIA+, indígenas Guarani e Kaiowá, e o Comitê Técnico Nacional de Saúde LGBTQIA+. Essas participações permitem monitorar casos de violência LGBTfóbica contra indígenas, bem como articular respostas rápidas nos territórios e construir políticas em conjunto com os povos indígenas. Outra ação que está sendo desenvolvida na área da saúde é o Programa de Atenção Integral à Saúde de Indígenas LGBTQIA+, que contempla a capacitação permanente de equipes com módulos sobre diversidade sexual e de gênero, treinamento para acolhimento imunizado de pessoas trans e indígenas, e orientações de práticas de cuidados sensíveis e especificidades culturais e territoriais. Por fim, destaca a produção de materiais como cartilhas educativas para profissionais de comunidades e guias de enfrentamento à violência e promoção dos direitos desta população. Vale mencionar, ademais, ações de programas de saúde e prevenção de doenças, além de conversas comunitárias conduzidas de forma culturalmente segura e estratégias de fortalecimento do cuidado tradicional e comunitário, assim como a expansão da telesaúde para o atendimento de demandas específicas da população LGBTQIA+. Por meio destas ações, busca-se garantir o direito à saúde desta população, respeitando identidades, tradições, especificidades culturais e consolidando uma política de atenção integral, equânime e antidiscriminatória para indígenas LGBTQIA+. Passo a palavra ao representante do Ministério das Relações Exteriores. O Estado está comprometido em seguir apresentando respostas aos desafios enfrentados pela população LGBTQIA+ indígena no nosso país. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Les agradezco mucho también el uso del tiempo. Le voy a pedir ahora a la comisionada Clark, quien es relatora para Brasil, que inicie la intervención por parte de la Comisión Interamericana. Gracias, comisionada. Thank you very much, Commissioner President Caballero, and good afternoon to the representatives of the states here in the room with us as well as online, and of course to the civil society organizations that have requested this hearing. I hope you all don't mind, but I would like to especially recognize Ms. Simi Larat, who is with us from the state. She's the National Secretary of LGBTI Policies within the Ministry of Human Rights, and I wish to recognize her because in 2023, I did go at her invitation to Brazil, to Fortaleza and to Brasilia, as well as to Rio de Janeiro, and with the support of Race and Equality, to look into the situation of the rights of LGBTI persons there. And much of what you told me, what you have told us today, was also relayed. The fact of the extent of LGBTI phobia, I think in Brazil, but I think it's a systemic issue all over the Americas and the Caribbean. But that discrimination is also it's also exacerbated by other bases of marginalization. For example, being a woman, as well as being an indigenous person. Of course, also of course being perhaps low income or someone in an economically deprived community, and all of that together causes harm to LGBTI indigenous peoples across the life cycle. And I think it was you, Lilia, who spoke about children at school being experiencing LGBTI phobia, and also that contributing to dropout rates and also affecting the whole life project of someone who has experienced that kind of harm. It seems to me, and I also want to recognize
this very eloquent language that of the border being marked by silence and systemic violence, the border of LGBTI status and being an indigenous community, that border marked by silence and systemic violence, that really struck me and will stay with me. So from listening to the representative of civil society and the representative of state, it seems to me there's a high degree of agreement on the problem, on the dimensions of the problem. I think that the state well acknowledges that there's a lot of work to be done to promote and protect the rights of indigenous LGBTI communities. The state has presented some of its work, but it doesn't surprise me that perhaps that work has not reached as widely as it should. So there are many LGBTI people who are outside the reach of the state, given the size, of course, and the complexity of Brazil. Having said that, I guess my question then has to be to the state. I have two questions to the state. How do you respond, how does the state respond to the very specific recommendations that have been made here today? And I also want to recall the recommendations made by Lily, I think it was you, when you asked for quotas for indigenous people, indigenous LGBTI people, quotas in employment, quotas in education. You also asked for recognition of the social name, and it'd be important to understand what is the status of law around recognition of gender identity in Brazil, and more extensive training for the people who are responsible for the development of public policies. And then the question I have, I suppose, for both for the state representatives and for civil society. Back in 2022 and 2023, when I was the LGBTI rapporteur, there was a lot of discussion on Brazil, the state of Brazil ratifying the Convention on Intolerance and Discrimination. That seems to not have happened yet. And I was just wondering, what is your understanding of the barriers to this ratification of this very important convention? Thank you very much. Gracias, comisionada Clark. Le doy la palabra a la primera vicepresidenta, comisionada Pochaco. Muchas gracias a las organizaciones y al Estado, también especialmente al Estado por esta presencia y esta delegación interagencial, ¿no? Siempre es muy importante recibir de primera mano los programas y la información de las políticas de parte de las agencias directamente involucradas. Cumplir los derechos humanos es tarea de todos y todas en el Estado, entonces bienvenida esta representación amplia. Y también quiero resaltar, como decía la comisionada Clark, que estamos en un diálogo, siendo testigos de un diálogo donde hay un diagnóstico compartido y un lenguaje compartido, ¿no? Parece que lo obvio no merece decirse, pero sí merece decirse, ¿no? Es un diálogo respetuoso, sin estigmatización y reconociendo el problema. Y ya es una base enorme para el diálogo. Tal vez la primera pregunta que tengo es por qué este diálogo, nosotros muy gustosos de colaborar y de ser testigos y de ayudar, pero la primera pregunta que tengo, tal vez para las organizaciones, es ¿por qué este diálogo no se puede llevar adelante en Brasil? ¿O por qué tuvieron que venir a la Comisión Interamericana? ¿Qué estaría faltando para que estos espacios de diálogo y de ponerse de acuerdo y de participación puedan darse en Brasil? Con las recomendaciones que ustedes tienen, bueno, ¿por qué no se pudieron plantear en Brasil? Luego tengo una pregunta específica vinculada con el tema de los suicidios, y que me quedé realmente muy impactada por la tasa de suicidios que se reconoce también, que el Estado reconoce, en pueblos indígenas y en personas con diversidad sexual indígena particularmente. Y entonces, ¿qué medidas se están tomando para la prevención y realmente, bueno, cuáles son los resultados que están teniendo en todo caso esas medidas para revertir esos números? Y finalmente, en nombre de la Comisión Interamericana, decir que estamos en un momento particular. Nos hubiera gustado en este momento tener sentado al relator de personas LGBTI o al relator de pueblos indígenas, que era la misma persona, y que lamentamos mucho su renuncia. El compromiso es que la próxima Comisión Interamericana, por supuesto, ahora son agendas que tiene la Junta, pero que la conformación plena de la Comisión Interamericana a partir del año que viene va a seguir asumiendo estos temas con mucho compromiso.
y con este cruce que están marcando, que me parece muy importante, ¿no? Poder tener ese enfoque transversal entre ambas relatorías, incluyendo la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, me parece que es un aprendizaje que nosotros tenemos que tomar, que esta audiencia nos está mostrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Carlos Bernal. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero agradecer a las personas que han venido aquí y han solicitado esta audiencia, y han dado su testimonio, y también estoy muy agradecido con el Estado por su compromiso en este diálogo. Yo tengo 3 preguntas puntuales que tienen que ver con algunos aspectos que han salido de la intervención tanto del Estado como de la sociedad civil. En primer lugar, yo quisiera preguntar a las personas de la sociedad civil, ha salido el problema de la violencia muchas veces. Yo quisiera saber si ustedes pueden expandir un poco más sobre ese asunto de la violencia. En un segundo lugar, yo quisiera saber hasta qué punto consideran ambas partes que de alguna manera con la implementación del convenio 169 de la OIT y del derecho de consulta previa, más los estándares interamericanos al respecto de consulta previa, algo de esta problemática se podría aliviar. Y en tercer lugar, muy al hilo de la pregunta de la comisionada Pochack sobre los suicidios, el representante del Estado que habló sobre la dimensión de salud decía que era muy importante desarrollar principios y directrices que fuesen culturalmente apropiados, principios y directrices de salud que fuesen culturalmente apropiados. Yo quisiera saber también si hay una extensión de esos principios a la parte de salud mental. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Demis. Thank you very much, and good afternoon to all present from the state and civil society here and virtually as well. I don't have any questions because I want to underscore the 2 points made, at least the point made by Commissioner Pochack. Why are we here? And why is this discussion not in Brazil? So what's missing? I really want to understand that as well. What in the interaction is missing that it has to take place here? And of course, we're very willing, to receive you, and where we can come in to play that role. But it's good to understand the step in this regional sphere. And the other question has to do, same question or similar question with respect to mental health. 1, what is being done within the communities? What is being done by the state to combat suicide? And what needs to be done in a coordinated manner to attack this problem of suicides? Thank you. Muchísimas gracias. Quiero también sumarme con un reconocimiento a la sociedad civil y al Estado. Y quizá ahora, bueno, de una manera particular quiero saludar a Race and Equality que nos trae esta audiencia y esta perspectiva. Race and Equality nos ha ayudado mucho a entender la perspectiva interseccional y a veces la discriminación que está, digamos, finamente construida, diría así, a través de exclusiones que en perspectiva interseccional van sumando más desigualdad y que salen a la luz gracias a su trabajo. Es algo que yo quiero reconocer esta tarde. Y tengo preguntas en la sociedad civil, 2 preguntas. La primera, si están viendo, considerando las personas desarraigo de sus comunidades, no solamente en el lado del Estado, lo que falta por hacer, sino
en los mismos pueblos y comunidades indígenas habría desarraigo por esta adscripción como personas a un colectivo no heteronormado. Y la segunda, con respecto al Poder Judicial, porque, es decir, yo quisiera entender si han en algún momento utilizado recursos judiciales que puedan ser efectivos, si hay tutela judicial efectiva en Brasil para comunidades indígenas y personas LGBT en las comunidades indígenas que de alguna manera pueden ser acompañados y llegar a la justicia en algunos de los temas que se han planteado aquí. Luego al Estado, y agradeciendo mucho lo que han compartido desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de los Pueblos Indígenas, todo este trabajo que se está haciendo, pero yo quisiera también entender la perspectiva de lo local. En un Estado federal, si no solamente son los ministerios de un lo federal los que están ocupándose de los temas, sino hay una debida articulación con lo estadual, que siempre es una pregunta que se hace pues, en la complejidad de los estados federales. Y la segunda, me quiero sumar a lo que ha preguntado la comisionada Clark, la relatora, porque entiendo que la Convención contra todas las formas de discriminación e intolerancia se suscribió en 2013, es decir, cuando se expide, pero ya no hay ratificación. ¿Y qué le está faltando al Estado para llegar a este punto que es muy importante, ¿verdad? Entonces, les devuelvo la palabra. Sociedad civil tienen 12 minutos para la devolución. Les pido puntualidad con el tiempo. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Voy a contestar algunas de las preguntas a nivel general y luego mis compañeros Chiara, Otavio y Lilia van a contestar, pero desde ya nos comprometemos a tomar todas las preguntas y mandar nuestras respuestas por escrito en un plazo de un mes a partir de hoy. Muchísimas gracias. Dos cosas importantes, y me parece importantísimo la pregunta que hace la comisionada Pochet. ¿Por qué aquí y no en Brasil? Hay una voluntad política muy grande del Estado brasileño con respecto a los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes. Lo que hacen falta es recursos, poner recursos en esas políticas. Creemos que no hacemos nada con un ministerio de pueblos indígenas o un ministerio de discriminación racial si no hay condiciones para implementar las políticas que se quieren hacer. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado, tenemos un diálogo permanente con la secretaria, con Simila Rat, con su personal, sobre cómo mejorar. Pero en algunas de las preocupaciones que tenemos, nos dicen que lo que hacen falta son recursos. Para que haya falta recursos, hace falta voluntad política. Entonces, eso es lo que nos llevó a esta audiencia temática, un poco a decir, sí, tenemos un diálogo y es un diálogo muy bueno, que de hecho no tenemos en otros países de América Latina, pero si la política pública no va acompañada de recursos, pues es muy bonita, pero no. Eso es una cosa. Y lo otro, nos parece importantísimo resaltar que solamente en el año 2024, siendo los indígenas en Brasil el 0.83% de la población, solo en el 2024 hubo 208 personas que se suicidaron en Brasil. Hay un problema estructural de salud mental que no solamente tiene que ver con el tema LGBT, sino también tiene que ver con un racismo estructural histórico que viene, que Lilia lo intentó explicar en su presentación, que va más allá del tema LGBT. O sea, el tema LGBT acá viene hablando de interseccionalidades como otra forma de discriminación histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Brasil. Eso es un poco el llamado de atención que queremos hacerle al Estado brasileño, con quien trabajamos y tenemos conversaciones muy buenas. Como les digo, las preguntas las vamos a contestar por escrito, pero vamos ahora a dejar que la compañera Chiara, disculpa, después Otavio y después Lilia. Y si nos queda tiempo, nos comprometemos a entregarlas por escrito. Muchas gracias. Primeiramente, né, gostaria de complementar a fala e ressaltar que a fala de Carlos é extremamente importante para o desfecho dessas perguntas. Acredito que nós não estaremos falando sobre essa temática tão urgente e emergente para os povos indígenas LGBTIA+ no Brasil,
se nós não estivéssemos sendo atravessados diariamente pelas questões que são relacionadas ao racismo e às violências institucionais que vivemos dentro e fora dos nossos territórios. Os povos indígenas, por anos, né, por séculos, vêm passando processos de opressão, discriminação e tantas outras violências aos territórios indígenas por simplesmente sermos indígenas. A sociedade brasileira, ela ainda não está acostumada a ver, ou então, de fato, reconhecer a verdadeira história do Brasil, que é uma história fundada em cima do sangue indígena, em cima do sangue negro no Brasil, se tratando da realidade indígena LGBTIA+, essa realidade, como eu falei também na minha fala, ela nos leva a viver nessas fronteiras entre o ser indígena e o ser indígena LGBTIA+. Estamos encaminhando, né? Não vou falar que o Estado brasileiro ainda não está adotando medidas que possam estar trazendo alguns benefícios às comunidades, mas são casos escassos ainda que precisam ainda de mais uma intensificação. Acho que o Estado brasileiro ele tem que, de fato, cumprir os tratados que fazem, tratados internacionais que eles se comprometem a fazer. Acredito que os povos indígenas no Brasil, se tratando no recorte étnico, racial e de gênero, ele precisa dar mais ouvido às nossas demandas, levantar ainda mais essa bandeira que fala em relação aos povos indígenas, à saúde, principalmente a saúde mental, e como o Carlos afirmou, e eu reafirmo novamente, o suicídio entre a juventude, entre os povos indígenas, está atrelado principalmente às violências aos territórios indígenas. A falta de democração dos territórios indígenas impossibilita que os povos indígenas tenham uma perspectiva de viver ou de vida maior. Somos atravessados por várias violações, quando se trata de territórios que não têm muito acesso, essa violência se multiplica ainda mais, e o que nós estamos pedindo desde sempre, e aproveitando essa oportunidade aqui na Força Interamericana, é mais que um pedido de socorro, é um pedido em prol de vidas indígenas que vêm sendo dizimadas desde a época da colonização e que o Estado brasileiro ele precisa, de fato, se comprometer com esses acordos internacionais e, de fato, dar ouvido às demandas dos povos indígenas, dar, de fato, ouvido aos povos indígenas LGBTIA+, do Brasil, que vivem com constante ameaça dentro e fora dos territórios. Boa tarde. Eu gostaria de compartilhar também a perspectiva das dificuldades, principalmente pela pergunta levantada, da Convenção da Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, ressaltando que no ano de 2013 a gente teve dois marcos normativos que foram essenciais, né, para a elaboração de duas convenções. No caso, essa convenção recém-mencionada, mas também a Convenção, né, Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e as Formas Conexas de Intolerâncias. Se a gente levantar um comparativo da atuação do Estado brasileiro em relação a essas duas convenções que foram apresentadas, hoje a gente vê que a convenção, né, voltada para combate à discriminação racial já passou pelo processo de ratificação, já passou por um diálogo intenso, né, com as câmaras de deputados para sua implementação, e hoje é uma convenção que tem um status de emendas constitucionais. Em comparação com a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, a gente vê que ainda faltam muitos passos a serem caminhados. E isso a gente enxerga que grande parte da dificuldade é principalmente da Câmara de Deputados estar subrepresentada. A gente não tem em grandes números, né, representantes que sejam indígenas, que sejam LGBT, para fazer esse diálogo de levantar a necessidade de ratificação desse documento internacional e, ao mesmo tempo, isso fica apagado. Então, a partir do momento que o Estado começa a refletir um pouco mais, que a Câmara também possa refletir sobre a necessidade da ratificação dessa convenção, de implementar não só os mecanismos que existem através delas, mas também um processo de entender que esse conceito de discriminação ele deve ser ampliado através dessa convenção é uma discussão que se faz necessária. Então, acho que a dificuldade ela perpassa principalmente em relação ao Congresso Nacional, né? A gente tem uma baixa representação e isso, consequentemente, dificulta a ratificação explicitamente dessa convenção.
Boa tarde novamente. Agradeço mais uma vez a oportunidade, mas também enfatizar, fazer mais o questionamento com relação à evasão nas universidades. Nós, povos indígenas, quando nós saímos dos nossos territórios para cursar uma universidade na cidade, é onde se impõe muito mais forte o preconceito, é onde se impõe mais forte a violência, é onde a gente recebe o não da sociedade, é onde os olhares voltam para cima da comunidade, principalmente dos jovens indígenas, LGBTs indígenas, que conseguem realizar o seu sonho quando entram para uma universidade. Mas muitos desses sonhos são apagados. E é por isso que nós buscamos e fazemos com que a nossa voz seja ecoada para fora do Brasil. É um pedido de socorro para fora do Brasil. Enquanto comunidade indígena, enquanto associações indígenas, nós lutamos sim pelas garantias dos direitos, nós realizamos, mas nós precisamos buscar, nós precisamos ter mais força para lutar contra o preconceito. E essa evasão, ela acontece dentro do berço, muitas vezes onde você nasce, é o que fere o nosso sentimento. Nós queremos apenas o direito de existir, o direito de amar e o direito de estar nos espaços. Eu fui a primeira mulher indígena a ser vereadora na fronteira com a Guiana Francesa. Mas embaixo, em cima de muitos preconceitos e de muita resistência, eu consegui a minha permanência durante os 4 anos de mandato. Muito obrigada. Y finalmente, plantear, ya que tenemos unos minutitos más, creí que no nos iba a dar tiempo, pero con respecto a la convención que el comisionado Bernal planteaba, la Convención 169 de la OIT, infelizmente hay una evaluación de las comunidades indígenas en Brasil de que muchos de del articulado no se está cumpliendo en Brasil. O sea, no solamente en este caso, sino en general. Y un poco Lila lo hablaba con respecto al tema de la autorización de la perforación petrolera en el Amazonas sin haber consultado con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es uno de los tantos, digamos, acuerdos que no se han cumplido de parte del Estado brasileño. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado para su devolución. 12 minutos, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O Brasil agradece tanto as perguntas e consultas formuladas pelas organizações que solicitaram a reunião, como pelos comissários da comissão. São perguntas diversas que demandaram respostas elaboradas, então o Estado se compromete igualmente a enviar as respostas completas para o que não conseguir tão logo possível, por escrito. Inicialmente, antes de passar a palavra para os meus colegas dos outros ministérios, queria apenas fazer a referência à Convenção contra toda forma de discriminação e intolerância e recordar que o Brasil foi um dos participantes ativos na sua elaboração e no seu processo de aprovação no contexto interamericano. De fato, a Convenção ainda precisa ser ratificada, enfrentar o processo legislativo no Brasil. Isso estão sendo ultimados os trâmites burocráticos para que isso possa avançar e forneceremos informações completas sobre isso em breve. Mas passo então a palavra à secretária Simi Lahat, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Olá, novamente. Obrigada pela oportunidade da gente explicar em maior detalhe algumas das nossas atuações que nós falamos na nossa primeira fala. Primeiro, reiterar que como disse o nosso companheiro do MRE, há um esforço dessa gestão de governo de que nós tenhamos essa convenção ratificada no país. Então, nós, do Ministério dos Direitos Humanos, solicitamos, né, esse avanço, nós consultamos outras áreas de governo e, após essa consulta, nós pretendemos encaminhar para que o nosso Congresso se debruce sobre esse tema. É óbvio que essa ação precisa também de muito diálogo com o Congresso, porque nós vivemos no Brasil uma forte atuação no parlamento daqueles que defendem uma política antigênero.
Então, nós precisamos de muito esforço, de atuação e de diálogo para que nós tenhamos essa ratificação. Bom, a gente também, através do programa Bem-Viver, nós atuamos trazendo as demandas dos territórios e dialogando com outras áreas de governo para que nós tenhamos essas ações dentro dos territórios. A cada território que a gente consegue chegar com o programa, nós constituímos uma rede local de proteção, de apoio, mas, sobretudo, de enfrentamento à violência. Essa rede local, ela conta com órgãos de saúde, mas também da segurança pública, do Ministério Público local, das redes locais, para que a gente tente prevenir e coibir essa violência nos territórios. Como a gente sabe, é uma ação ainda muito recente, que não conseguiu chegar a todos os territórios do país, e a gente pretende, já no próximo ano, ampliar a quantidade de territórios que nós estamos chegando no programa. Bom, a gente tem um decreto de nome social no país, e a gente agora está preparando uma instrução para que todos os sistemas de governo possam atualizar e garantir o uso do nome social para todas as pessoas em todos os territórios, cidades e estados desse país. A gente também faz as pessoas atendidas hoje no Bem-Viver, nós queremos conectar outros programas que nós temos aqui no Ministério, como a Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Geração de Renda e Educação, que nós estamos implementando em alguns estados do país e que nós queremos levar a alguns territórios específicos. Então, nós vamos fazer uma turma, são ações que pensam a empregabilidade, a geração de renda, mas, sobretudo, a autonomia das pessoas LGBTQIA+. E nós já vamos pilotar uma primeira turma na região do Caiuá, agora em 2026. Bom, a gente... eu só estou vendo aqui se eu consigo lembrar de todas as perguntas para saber se eu falo sobre todas aqui. Bom, assim como a gente constitui uma rede local, a gente tem dialogado com estados e municípios para também promoverem, com a mesma preocupação que nós temos, o debate sobre as pessoas LGBTQIA+, indígena. Nós temos feito isso em todos os estados onde estão os territórios que nós estamos chegando, e nós trazemos esses órgãos de estado e tentamos ver com que o governo e o município também componham essa rede em todos os locais que nós vamos constituí-la. E isso nos ajuda a ampliar a compreensão e o comprometimento, não só do governo federal, mas também nos territórios. E assim a gente amplia essas parcerias que nós queremos para o envolvimento cada vez mais de pessoas que se comprometem com essa temática. Eu queria reiterar também que nós temos hoje, na Escola Nacional da Administração Pública, alguns cursos para agentes do Estado. Então, nós temos um curso sobre segurança pública voltada para pessoas LGBTQIA+, para melhorar e qualificar esse atendimento das pessoas e o acesso mais qualificado das pessoas LGBTQIA+, a serviços públicos. Então, nós temos um curso geral sobre gênero e sexualidade, que tem sido, dos cursos de direitos humanos, o mais acessado por agentes públicos no Brasil inteiro hoje. Nós temos um específico de saúde e um específico de segurança pública. Então, assim, a gente acredita que, cada vez mais, os agentes públicos terão maior acesso ao cuidado de pessoas LGBTQIA+. Lembrando que o STF já reconheceu que a violência contra nós é um crime e precisa ser abarcada e reconhecida na sua atuação
como o racismo é hoje, na lei antirracismo no país. A partir disso, nós construímos protocolos para polícias civil, segurança pública, para o sistema de justiça, para os equipamentos de atendimento às mulheres. E nós estamos agora, a partir do próximo ano, esses protocolos foram lançados agora na nossa Conferência Nacional, e nós vamos aos territórios falar e dialogar com os agentes públicos para a aplicação desses protocolos em todo o território. Nós começamos essa agenda já em março do próximo ano, com os estados que já aceitaram esse nosso convite e construindo uma agenda formativa para a aplicação dos protocolos. Eu passo para os nossos companheiros, outros companheiros de governo, e reitero que nós vamos ampliar com outros detalhes a resposta que nós vamos mandar por escrito para a comissão e para as organizações solicitantes. Um abraço a todos. No que tange às taxas altas de suicídio, as estratégias de atuação psicossocial nos territórios indígenas elas são avaliadas continuamente, considerando o contexto sociocultural, histórico e comunitário de cada povo, a partir de análises realizadas em campo e dos indicadores pactuados no Plano Distrital de Saúde Indígena, foram definidas como temáticas prioritárias para o planejamento das ações violências interpessoais, provocadas, uso prejudicial de álcool e outras substâncias psicoativas, prevenção e enfrentamento das violências contra meninas e indígenas, bem como a prevenção e enfrentamento do suicídio, com a organização de fluxos de encaminhamento com as redes de atenção psicossocial, as RAPs. Diante deste cenário, várias estratégias No está llegando el audio, no estamos teniendo comunicación con la persona que está ahora hablando. Tenemos además justo el tiempo de 2 minutos. por organizar prever suicídio e suicídio. No estamos pudiendo escuchar. Quizá valdría la pena. Gostaria de complementar, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, o nosso compromisso do governo federal com a escuta das comunidades. E reforçando que, tanto no programa Tecendo Direitos, as consultas realizadas através dos seminários regionais, quanto também das oitivas que foram realizadas pelo programa BVV+, inicialmente no Mato Grosso do Sul, posteriormente no Amazonas, no Mato Grosso e agora, recentemente, na Bahia, reforçam o nosso compromisso com consultar Está muy difícil la comunicación. Além disso, nós... Agora fui eu. Quizá en aras del tiempo esperamos que se transite esto por escrito, ¿no? Y para poder tener más. Muchas gracias. Quiero referirme a lo que ya comentaba la comisionada Pochac en este intercambio en el que estamos. La relatoría tanto de personas, pueblos, comunidades indígenas como personas LGBTI+, están ahora bajo la atención de la Junta Directiva que integramos el comisionado Estuardo Ralón, la comisionada Andrea Pochac y su servidor, y en esa perspectiva pues terminaremos el año. Ya la Comisión Interamericana dará los anuncios correspondientes a partir de la nueva integración en enero, pero quedamos a su disposición para cualquier cosa de estas temáticas y de lo que venga. Muchas gracias por acompañarnos y por traer a la Comisión Interamericana esta perspectiva. Gracias, Estado. Gracias, sociedad civil.